Olá, pessoal. Boa tarde. Muito prazer. Obrigada por sua companhia. Eu sou Elivane Costa e o nosso encontro hoje é num lugar muito especial. Tá podendo ver aqui? Será que você reconhece onde nós estamos? Eu estou no bairro Capim Cheiroso, mais conhecido como Capela do Bairro Capim Cheiroso. Por que eu escolhi para falar do tema de hoje aqui? Hoje eu quero relembrar esse lugarzinho aqui onde eu deixei muitos sonhos escritos, né? Muitas vontades aqui foram compartilhadas. A infância da gente é onde a gente sempre constrói os nossos primeiros sonhos. E aqui no bairro Capim Cheiroso é o bairro onde eu cresci. Muitas amizades foram feitas, muitos conselhos foram ouvidos e por isso estou aqui hoje. Tem muitos vizinhos aqui que conhecem bem a gente, né? Nossa família. Eu posso aqui relembrar, logo aqui à frente tem o Luca, a família da Isabel. Aqui ao lado tem a família da saudosa Hilda, né? O amigo Zezinho. Também a Sandra e o Alexandre, o marido dela, então, são amigos de infância também que moram aqui. Dona Lurdinha, a amada Dona Lurdinha mora aqui ao lado. Tem o pessoal da família da saudosa Dona Ita também, a Geralda, todos eles, a Maria. A Maria não mora aqui no bairro, mas são da família da Dona Ita. A Dona Elza mora aqui bem ao lado. E bem à frente aqui o meu amado irmão Ronaldo, a esposa Cláudia e os filhos, meus sobrinhos Pedro e Felipe, ó. Obrigado por me receberem aqui, nesse cantinho de vocês, que eu considero como meu. Meus pais também moram aqui até hoje, eu morei aqui até os 26 anos, eu tenho muito amor por este bairro. E eu quero convidar e pedir sua atenção para um tema muito bacana, né? Bacana não, maravilhoso, né? Que é o tema ressurreição, que eu quero tratar hoje, né? Esse vídeo está sendo publicado, gravado hoje dia 31, mas será publicado para a gente celebrar o dia 1º de abril, que é a ressurreição de Cristo. E eu quero pedir a sua atenção, né? Talvez não tenha costume de você parar para escutar assim, alguém lendo um trecho bíblico para você. Eu queria pedir a sua atenção para dedicar seus ouvidos e seu olhar para essa palavra que eu queria te passar, que é sobre a passagem da morte de Jesus e sua ressurreição. Em Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 23, versículo 44, diz assim: a morte de Jesus. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. E a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, Jesus morreu. Quando o oficial do exército romano viu que o que havia acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: de fato, este homem era inocente. Todos os que estavam reunidos ali para assistir aquele espetáculo viu que havia acontecido o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito em sinal de tristeza. Todos os amigos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe olhando tudo aquilo. Havia um homem chamado José, da cidade de Arimateia, da região da Judéia. Ele era bom e correto e esperava a vinda do reino de Deus. Fazia parte do Conselho Superior, mas não tinha concordado com o que havia acontecido. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Então, tirou o corpo da cruz e o enrolou num lençol de linho. Depois o colocou num túmulo cavado na rocha que nunca havia sido usado. Isso foi na sexta-feira e já estava para começar o sábado. As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galiléia foram com José e viram o túmulo e como Jesus tinha sido colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e óleos para passar no corpo dele. E no sábado eles descansaram conforme a lei manda. No domingo bem cedo as mulheres foram para o túmulo, levando perfumes que havia preparado. Eles viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando eles entraram, eles não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. E de repente apareceram diante deles 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes e elas ficaram com medo e se ajoelharam, encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galiléia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia.
Então essas mulheres lembraram das palavras dele e quando voltaram do túmulo, contaram tudo o que os 11 apóstolos e todos os outros. Contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e outras mulheres que foram com ela contaram tudo isso também aos apóstolos, mas eles acharam que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo, abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa também, admirado com o que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para o povoado chamado Amaús e que fica a mais ou menos 12 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto eles conversaram e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus lhes perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. Um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nos últimos dias? E o que foi? Perguntou Jesus. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, para que Deus e todo o povo, ele era profeta, repito, para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em todos os atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes, dos nossos líderes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que ele fosse libertar o povo de Israel. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças e partiu. Depois deu a todos eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas Jesus desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto também por Simão. No versículo 50, finaliza dizendo: então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria e passaram o tempo todo no pátio do templo louvando a Deus. E nesse tempo, vocês viram que enquanto eu estava lendo, um monte de carro passava, barulho, e é sempre isso que acontece. Quando a gente tenta ouvir a voz de Deus, acontece sempre as interferências à nossa volta, né? Acontece em todos os lugares, mas a gente não pode desistir, porque Deus quer falar, Ele quer ser ouvido, e você precisa focar. Se você quiser realmente ouvir o que Jesus disse nessa palavra, é só você focar e não focar nos barulhos que estavam aqui à minha volta, tá bom? Isso sempre acontece. Nessa data de hoje, eu quero desejar do fundo do meu coração que assim como Jesus ressuscitou, assim como José levou o corpo de Jesus para ser sepultado, ele era um grande amigo de Jesus. Jesus estava morto, mas ele acreditava em Jesus. Eu espero do fundo do coração que você possa fazer isso com as pessoas que no nosso dia a dia são crucificadas e são como se tivessem sido, né, condenadas a uma morte eterna e matados os seus sonhos. Espero que você tenha força suficiente para acreditar naqueles que você ama, para pegar no colo e aguardar o dia que aquele milagre vai acontecer, o dia que os sonhos vão acordar e se realizar. Eu desejo que os meus sonhos, que ainda estão adormecidos, também aconteçam, porque tudo tem a hora certa. Assim como Jesus teve 3 dias para ressuscitar, o seu sonho também terá o dia certo, a hora certa. Você precisa às vezes se preparar. Muitos de nós recebemos um chamado, né, um dom que você tem, né? Você às vezes está se formando, você tem todo aquele período, né? 1, 2, 3, 4,
Tem gente que estuda 8 anos, vai estudando, até que o seu sonho se realize, ele aconteça. Mas você precisa ter uma fase de preparação. Nunca desista desse sonho. E nunca mate o sonho de ninguém. Nunca mate o sonho de ninguém. Ajude as pessoas a realizarem os seus sonhos. Seja companheiros. Tenha misericórdia das pessoas, embora ela pareça estar errada. Mas você tem que estar ali, próximo, apoiando. Assim como José acreditou que Jesus fosse ressuscitar. Ele guardou o corpo dele para que a promessa se cumprisse. Que a promessa se cumpra também em nossa vida. Eu desejo que você tenha uma linda Páscoa e que Jesus esteja vivo em nossa vida todos os dias para perdoar os nossos pecados. Porque foi para isso que ele morreu na cruz, para que tivéssemos o direito do perdão. Às vezes o que fazemos de errado, vamos ter aquela consequência do nosso erro durante a nossa vida. As marcas ficam, mas o perdão vem. Basta a gente querer e pedir e se arrepender. Feliz Páscoa. Obrigada, amigos que estão acompanhando as publicações. Que Deus abençoe vocês. Comunidade do Capim Cheiroso, amo vocês de coração. Aqui ao fundo, mais uma vez, quem não acompanhou no início do vídeo, estou em frente à Capela de Santo Antônio, a Capela Centenária, que nesse local aqui guardo também muitos sonhos e que esse bairro também se cumpra os sonhos para esse bairro. Cada vez mais sonhos realizados, cada vez mais melhorias. Que Deus abençoe todos vocês de coração. Fique com Deus e até a próxima publicação. Até mais.